Juízes capítulo 16, versículo 20, diz assim o texto: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, não retire de mim a tua presença. Pode se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos que estão conosco nesta manhã, também aqueles que estão nos acompanhando também na página, eu quero aqui trazer nesta manhã uma mensagem que traz o tema: os perigos de desprezar a Deus e a sua vontade. Amém? Você pode repetir comigo bem forte: os perigos de desprezar a Deus e a sua vontade. Aleluia. Nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a história de Sansão. E a história de Sansão é um dos relatos mais marcantes da Bíblia sobre o poder e também sobre a fraqueza humana. E nós sabemos que Sansão, escolhido por Deus desde o ventre para ser um nazireu e libertar Israel dos filisteus, como diz o texto. E nós vemos aqui que Sansão, ele foi dotado de uma força sobrenatural, como nós conhecemos através da palavra do Senhor. Mas no entanto, ao longo da sua vida, ele repetidamente desprezou a vontade de Deus, brincando com o pecado, ignorando os avisos divinos. E a sua queda nos ensina sobre os grandes perigos de desobedecer ao Senhor, de desobedecer a Deus e confiar em nossas próprias forças, em vez de nós ser totalmente dependente do Senhor. Primeiro, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito do chamado, o chamado e a consagração de Sansão. No livro de Juízes capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz: porque eis que conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui que Sansão, ele foi escolhido antes mesmo de nascer. Ele foi escolhido para ser um nazireu, e sendo nazireu significa alguém separado para Deus, com votos específicos de consagração, como diz lá em Números capítulo 6, o versículo 1 ao 8. E a sua força não estava em seus músculos, mas na sua aliança com Deus, na sua aliança com o Senhor.
Mas no entanto, nós vemos que através da passagem bíblica, através da história, desde cedo, ele começou a desconsiderar essa separação. Aleluia. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E nossa força espiritual, ela depende da nossa consagração a Deus, da nossa obediência ao Senhor. Porque quando nós negligenciamos essa separação e esse compromisso firmado com a palavra de Deus, nós abrimos espaço para a nossa queda. Aleluia. Quando nós começamos a se apartar de Deus, quando nós começamos a desobedecer a Deus, nós estamos abrindo o caminho. Nós estamos abrindo caminho para o diabo, aleluia, agir na nossa vida. Nós estamos dando espaço para a nossa própria queda. Assim como Sansão. Se nós olharmos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele deixa claro para nós aqui nesta manhã, que Deus te chamou para um propósito específico. Não despreze a sua consagração, pois é nela que está a sua verdadeira força, que vem através da presença de Deus. Aleluias. Por isso que a palavra de Deus diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Porque a nossa força, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Aleluia. E o coração de Sansão, um coração indomado, e a fraqueza de Sansão. Aleluia. Juízes capítulo 14, versículo 3 diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Porque nós sabemos que o pecado, ele é prazeroso, à vista ele é agradável. Aleluia. E Sansão, ele insistia em fazer as suas próprias vontades, ignorando os princípios de Deus. E Sansão, ele escolheu uma esposa entre os inimigos de Israel, demonstrando a sua tendência e a autossuficiência e a falta de submissão da vontade de Deus. Aleluia. Porque quando seguimos os nossos próprios desejos, quando seguimos a nossa vontade da carne, nós, aleluia, não estamos considerando a vontade de Deus. E nós estamos nos colocando em situações de risco, em situações perigosas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o coração indomado nos leva à ruína espiritual, leva o homem à queda, leva o homem à destruição. Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, diz a palavra do Senhor. Aleluias.
Então muitos têm escolhido este caminho da morte, aleluia, o caminho que ao homem parece ser direito, parece ser bom, aleluia, mas é um caminho de morte, porque quando nós seguimos os nossos próprios desejos, sem considerar a vontade de Deus, nós colocamos em situações perigosas, situações de riscos, aleluia. Então por isso que nós não podemos seguir a nossa própria vontade, nós não podemos ceder os nossos próprios desejos, mas nós temos que ser submissos e fazer a vontade daquele que nos chamou, que é Deus, que é Jesus, aleluia. E Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: submeta seu coração ao Senhor, aleluia, pois Ele tem o melhor para a sua vida. Deus sabe, porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Não troque os planos de Deus na sua vida, não troque os planos de Deus pelos desejos passageiros da carne. Não troque, porque muitos têm trocado o projeto de Deus, muitos têm trocado os planos de Deus pelos desejos passageiros da carne, aleluia. Mas não troque, não troque por nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui brincando com o pecado, e muitos têm brincado com o pecado, e Sansão brincou com o pecado. Nós vemos a passagem de Sansão e Dalila, Juízes capítulo 16, versículo 19. O texto diz: e ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e mandou rapar-lhe as 7 tranças da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Aleluia. Brincando com o pecado, brincando com o inimigo. Sansão, ele confiava tanto em sua força, que ele acreditava que poderia brincar com o pecado sem consequências. E quantos têm brincado com o pecado? Quantos têm, aleluia, confiado nas suas próprias forças? Aleluia. Assim como Sansão, e ele se envolveu com Dalila, que o traiu e revelou o segredo da sua força. Como diz a palavra do Senhor, ao insistir em desobedecer a Deus, Sansão lhe foi capturado, e ele teve a sua força retirada. Aleluia. Muitos cristãos acreditam que podem viver à margem da obediência. Muitos crentes acreditam que podem viver à margem da obediência e continuar forte espiritualmente, mas não tem como. Não tem como, porque se nós desobedecer a Deus, o Espírito Santo, ele vai se retirar de nós. Assim como muitos já perdeu a presença de Deus, mas não sabe que perdeu. Muitos confiam ainda, aleluia, que está espiritualmente forte, mas já está fraco por causa da desobediência. Acreditam que pode viver no pecado e ainda continuar forte espiritualmente, mas não tem como, porque o pecado ele enfraquece e pode levar o homem à destruição total. Orianda Lapaias, ele pode levar. E quando está falando do homem, aleluia, está falando também da mulher, porque o pecado ele enfraquece a pessoa. O pecado ele leva a pessoa à destruição. O pecado ele leva a pessoa à morte. O pecado ele leva a pessoa à condenação. Aleluia.
Tiago capítulo 1 versículo 15, depois havendo a concupiscência concebida, ou seja, concebido o pecado, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, como diz a palavra do Senhor, gera a morte, morte espiritual. Quantas pessoas que não estão mortos espiritualmente, quantos que não estão vivendo somente de aparência, tem aparência que tem a presença de Deus, assim como Sansão, ele pensava que tinha a presença de Deus, mas a presença já tinha se retirado, por causa do pecado, da desobediência. E quantos homens, mulheres de Deus que não estão nesta situação, estão vazios de Deus, estão, aleluia, vazios, porque brincam com o pecado, acreditam que podem viver à margem da desobediência a Deus, e ainda continuar fortes espiritualmente, mas não tem como, meus irmãos, porque o pecado enfraquece, o pecado leva à destruição, o pecado leva à morte, como diz a palavra do Senhor. Orianda Lapaia, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, igreja, aleluia, é Deus que está falando aqui nesta manhã. Não brinque, afaste-se daquilo que pode te afastar de Deus, corta pela raiz, se afasta daquilo que pode te afastar de Deus, pois a sua força está na obediência ao Senhor. Aleluias. Alamanto e decanta labaia. A nossa força está na obediência a Deus, na submissão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não brinque com o pecado. Sansão brincou com o pecado, e muitos têm brincado com o pecado, e nós sabemos que a consequência é terrível. Nós sabemos que a consequência, ela é dolorosa, porque Deus, ele é misericordioso sim, Deus, ele perdoa sim, se nós confessarmos o nosso erro, o nosso pecado, porque a palavra do Senhor diz, aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia, mas o problema é a consequência. Não pensa você que Deus nos perdoando, Ele vai tirar a consequência do erro, não vai tirar. Nós vamos passar pela consequência do erro, a consequência do pecado, e a consequência muitas das vezes ela deixa marcas, ela deixa tragédias, aleluia, destruição. Então não brinque com o pecado, se afaste-se daquilo que está te afastando de Deus. Faça uma análise na sua vida, tire enquanto é tempo, tire, aleluia, distrações neste mundo. Glória a Deus. Orianda Labaias. Ontem de manhã, após o culto, dei uma palestra aqui para os nossos jovens, sobre o compromisso com a igreja, compromisso na escola, compromisso no trabalho e compromisso na família. E eu usei um trecho ali daquela palestra sobre as distrações deste mundo, grandes distrações que o mundo oferece, e uma das grandes distrações hoje, infelizmente, é rede social. Não que é pecado a pessoa usar, mas não pode deixar isso tirar a sua comunhão com Deus. Quantos casamentos, quantos lares, quantas vidas não têm sido afetadas devido de redes sociais, distrações, pessoas que outra hora eram cheios da presença de Deus, pessoas que outra hora estavam com a boca no pó orando,
clamando ao Senhor, outrora meditando na palavra de Deus, hoje não tem mais esta disponibilidade, porque muitas das vezes passa horas e horas com o olho na tela de um celular, e perdeu a comunhão com Deus, ou seja, distrações. Ei, se afaste daquilo que pode te afastar de Deus, enquanto é tempo, aleluia. E o preço da desobediência é alto, é grande. O preço da desobediência, a queda de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Olha a consequência da desobediência. Olha só. Pegaram ele, como diz lá no versículo 21, Juízes 16. Pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Quem sabe o que é moinho aqui? Quem sabe? Moinho era aquele grande moinho ali, quem rodava aqueles moinhos eram os cavalos, né? E ali colocaram ele para ficar girando aquele moinho, e ainda sem os olhos. Já parou para meditar nesta passagem? A consequência da desobediência a Deus. A consequência. O pecado está aí, nos rodeia tão de perto. Porque não pensa você que o diabo desistiu de nós, não. Ele vai lutar com todas as suas forças para tentar destruir você, para tentar acabar com você. E não pensa você que o diabo ele vai chegar até você com um prato feio. Não, ele vai chegar com o melhor, o mais bonito, para tentar te afastar de Deus. Então toma cuidado, porque a consequência do desprezo da vontade de Deus foi terrível na vida de Sansão. Foi terrível. E quantas pessoas que não têm pagado o preço caro devido à desobediência a Deus, devido ao pecado. Sansão lhe perdeu a sua visão, Sansão lhe perdeu a sua liberdade, e Sansão perdeu a sua força, porque a presença de Deus já não estava mais com ele. Porque quando Dalila chamou ele, Sansão, aí vem os filisteus, e ele cheio de confiança, que a presença ainda estava com ele, ele se despertou e disse: sairei assim como saí das outras vezes. Mas mal sabia ele que a presença de Deus já tinha se retirado. Aleluia! Que a presença de Deus já tinha se retirado dele, e a consequência do desprezo da vontade de Deus foi terrível. Teve os seus olhos arrancados, a sua liberdade, e a sua força foi embora. O homem que foi chamado para libertar Israel, agora era escravo dos seus inimigos. E é isso que o diabo faz. O diabo, depois que o homem e a mulher cedem o pecado, ele escraviza, ele amarra, ele prende a pessoa, e para piorar ainda começa a acusar, aleluia, dia e noite, falando na mente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando, meus irmãos, guarde isso no teu coração, quando insistimos na desobediência a Deus, nós podemos perder coisas preciosas que Deus te deu, porque o pecado tem um preço muito alto. Aleluias! E as consequências podem ser irreversíveis. A consequência, como eu disse,
Deus, Ele é misericordioso, sim. Deus perdoa, sim, mas a consequência pode ser irreversível. Pense muito nisto. Não estou aqui pregando para assustar ninguém, mas é um alerta de Deus para nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém sofra, mas quando insistimos na desobediência a Ele, nós podemos perder muitas coisas nessa vida. Liberdade, saúde, família, ministério, e aí por diante, ou até mesmo a vida. Por quê? Por causa das consequências do pecado. Porque o pecado consumado, ele gera morte. Orianda rasturi me clama lapaias. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o Senhor diz: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Oh aleluia, oh glória. Tudo que nós semearmos, lá na frente vai colher. Lá na frente vai colher. Se há algo que pode te afastar do Senhor na sua vida, abandone agora. Se tem algo que está te afastando da vontade de Deus, abandone agora. Largue agora. Não espere perder tudo. Não espere perder tudo para reconhecer a importância da obediência à palavra do Senhor. Não espere. Aleluias. Porque muitos têm perdido tudo. Tudo. Perdido a saúde, perdido a liberdade, perdido até mesmo a família, para depois vir se arrepender. Mas não deixe chegar a este ponto. Não deixe, meus irmãos, aleluia. Se afaste, abandone aquilo que está te afastando da presença de Deus. Enquanto é tempo, enquanto ainda você tem ainda, aleluia, algo na sua vida, abandone. Aleluia, glória a Deus. Já vou concluir a mensagem. O arrependimento e a restauração de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aleluia. Agora eu paro, presbíteros, pastores, eu fico pensando, precisaria chegar a este ponto de ter os seus olhos arrancados? A consequência do erro? Não precisaria, porque se tivesse feito a vontade de Deus, obedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Como eu disse, se algo estiver afastando-os, aleluia, da presença do Senhor, abandone enquanto é tempo. Abandone. Não espere perder tudo. Não espere perder tudo para reconhecer a importância da obediência a Deus. Como Sansão, aleluia, esperou perder tudo. Perdeu os seus 2 olhos arrancados. Imagine bem, meus irmãos, ainda em vida, tendo os 2 olhos arrancados. Perdeu a liberdade, perdeu as suas forças, ou seja, esperou chegar no fundo do poço para se arrepender. Aleluia. E no final de sua vida,
Sansão, ele reconheceu a sua dependência de Deus. Ele reconheceu a dependência de Deus. Em um ato final de fé, ele clamou ao Senhor e ele foi restaurado em força para derrotar os seus inimigos. Aleluia. Mesmo quando falhamos, Deus nos dá uma nova oportunidade, se nós se arrependermos. Ele dá uma oportunidade, Ele dá. Ele restaura aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Mas o problema, como eu disse, a consequência do pecado pode ser irreversível. Assim como foi na vida de Sansão. A consequência do erro, a consequência do pecado sobre a vida dele foi irreversível. Porque Deus perdoa, sim, mas a consequência, como eu disse, ela é dolorosa. Quando ela não deixa marcas, cicatrizes, pode ser um quadro irreversível. Irreversível. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Se você se afastou de Deus, ainda há esperança, ainda há tempo. Volte-se para Ele e receba uma nova oportunidade de viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. E eu vou concluir a mensagem. A história de Sansão, ela nos traz um profundo ensinamento, que desprezar a vontade de Deus nos leva à ruína, nos leva à destruição, nos leva à morte, mas o arrependimento sincero traz restauração para a nossa vida. Deus nos dá talento, Deus nos dá força e um chamado, mas cabe a nós viver em obediência, para não perdermos essas bênçãos que Deus nos deu. Aleluia. Você está brincando com o pecado, ou negligenciando a voz de Deus. Hoje é o dia de se voltar completamente ao Senhor, porque nesta manhã Ele deseja te fortalecer e te usar para a sua glória. Oh, aleluia. E eu concluo a mensagem em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto estiver perto, diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.